Padre já convida você, meu querido irmão, minha querida irmã, para a reflexão do Evangelho do dia. E hoje, na reflexão do Evangelho do dia, vamos refletir sobre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 16 a 18, depois 21 a 24a. Mateus capítulo 1, versículo 16, depois 18 a 21 e depois do 24a. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o que o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje estamos celebrando o dia de São José, o patrono da igreja e também da família. E o evangelho de hoje é um evangelho muito interessante, porque é o evangelho que vai fazer com que José repense numa decisão na qual ele pretendia tomar, quando descobre que Nossa Senhora, ela estava grávida. Mas José ainda não tinha casado com Nossa Senhora. José estava numa situação difícil e complicada, porque naquele tempo as mulheres que eram pegas em adultério eram levadas à praça pública, para que todos pudessem ter conhecimento assim do seu pecado, da sua transgressão. E o salário para aquelas pessoas que erravam, pecavam e eram pegas em adultério era a morte. Mas era uma morte dolorosa, porque eram apedrejadas em praça pública. E José, sendo um homem justo, honesto, um homem de Deus, não queria que Nossa Senhora passasse por aquele flagelo, por aquela situação de humilhação e fosse morta apedrada. Então José quer abandonar Nossa Senhora, olha, em segredo, para que Nossa Senhora não sofresse isso, para que Maria não sofresse isso. Então, José, pensando nisso, ele fazer isso e, ao adormecer, entra a ação de Deus. O anjo diz a José: José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois o filho que ela está esperando é do Altíssimo. O Espírito Santo a fez a conceber este filho. Esse filho será importante, pois perdoará o pecado da humanidade. E José, então, ele acorda. Obedecendo ao sonho que teve, ele então recebe Maria como tua esposa, para que pudesse concretizar as profecias, na qual nasceria da estirpe de Davi o Salvador, aquele da qual seu reino não terá fim. É interessante isso, né? Um homem como José. Se fosse nos tempos de hoje, olha, já teria acontecido, né, a separação.
pois as pessoas às vezes não perdoam o deslize de um, o deslize do outro, né? Elas querem logo já se separar, cada um para um lado, pronto, acabou, não admito traição, não admito nada. Mas só que nesta situação, José entende a ação do Espírito Santo. Ali estava algo sobrenatural, na qual ele confiando em Maria, confiando, né, no anjo que em sonho revela isso para ele então se abre para esta graça, acolhe Nossa Senhora. José, homem íntegro, homem de oração. E assim viveu, né, ali uma responsabilidade enorme, né, cuidando de Nossa Senhora e cuidando de Jesus. Passando por todas as dificuldades, por todos os problemas que eles encontraram, porque a família de Nazaré não foi fácil a sua vida, foi complicada, desde a concepção, né, desde o nascimento de Jesus até a morte de Jesus, foi uma situação difícil e complicada para Maria e para José. Mas José, como pai de família, como aquele carpinteiro, aquele trabalhador, educou Jesus com muita sabedoria e deu a ele, né, os ensinamentos humanos para que ele pudesse continuar e a crescer, a se tornar um homem. Pois a partir dos 33 anos ele assume, então, na sua vida, a sua missão, né, de evangelizar, assume na vida, né, o propósito de fazer a vontade do Pai. Mas antes disso, os cuidados de Jesus era através de São José e através de Nossa Senhora. Então hoje a igreja, né, eleva este santo, este homem de fé, esse homem justo, esse homem que abraça o sim a Deus e vive ele plenamente, para mostrar para nós que quando nós damos o sim a Deus, a gente tem que entender, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, né? A família de Nazaré não é um exemplo assim de uma família que começou certinha e bonitinha, não, ela foi se acertando no decorrer da caminhada. Mas tudo aquilo ali porque foi uma aceitação de Deus, uma confiança de Deus em Deus, uma fé em Deus. Por isso José acolhe Nossa Senhora para que a profecia possa se cumprir. E ali acontecem todas as dificuldades que nós já conhecemos. Mas José, ali, como pai de família, esteve ali do lado da sua família, protegendo Jesus e também Nossa Senhora. Um homem íntegro, na qual todos os pais, hoje, todos os homens são chamados a essa integridade, né? O homem de Deus que coloca a sua família acima de qualquer coisa. Então São José hoje convida a mim, você, a cada um de nós, né, a viver essa experiência, né, de sermos homens justos, homens honestos, temente a Deus, obediente a Deus. É isso que foi São José. E mostrando para nós hoje que é necessário que a gente acolha o chamado de Deus, a vontade de Deus, sem questionar, pelo contrário, demos um sim. Os homens dão um sim a Deus e vivam esse sim nas suas vidas, né? Valorizando a família, valorizando esse Deus que age na nossa vida e através dele transformando assim nossos relacionamentos e transformando também as nossas famílias. Hoje rezamos pelos operários, rezemos também pelos pais de família, rezemos pelas nossas famílias, pedindo, né, que São José interceda, né, junto a Deus para que os homens hoje possam ter a dignidade, para que eles possam dar, digamos assim, a dignidade às suas famílias, para que eles possam vivenciar uma experiência de verdadeiramente de um Deus na qual ele é luz na vida desta família. Então que São José possa interceder, né, verdadeiramente a Deus, para que os homens de hoje, os pais de famílias de hoje que estão passando por dificuldades, possa realmente voltar o seu coração para Deus e vivenciar uma experiência rica de um Deus que nos acolhe, né, independentemente das dificuldades que hoje nós estamos passando, né? Assim seja. Amém.